Olá, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez. Sejam muito bem-vindos mesmo, ok? Se não está inscrito, então inscreva-se aqui no canal, deixa cravado o dedo no like, lógico, ativa o sininho para você receber notificações. Hoje, então, a matemática no papel. Nesse vídeo aqui, né, você não vê o meu rosto, mas não tem problema, você está vendo aí o paralelogramo, senhores, essa figura aí, que é um quadrilátero, uma figura plana, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre ele, fazer aqui um bate-pronto, um rapidão aí, para falar sobre esse camarada. Esse camarada é o tal do paralelogramo. Então, senhores, é uma figura geométrica, né? Plana, 4 lados, ok? Quadrilátero, não é regular, porque nem todos os seus lados são congruentes, como seus ângulos também não. No caso, o quadrado é um quadrilátero regular, porque seus ângulos são congruentes de 90 graus, ok? E lados também congruentes de mesma medida. Tem vídeo meu falando a respeito aí do quadradão, junto com os demais quadriláteros, né? O trapézio, o losango também. Enfim, bora aqui. Vou definir os vértices aqui, tá, gente? Ó, vértice A, B, C e D. Então você tem um paralelogramo ABCD, ok? O que a gente pode falar dele? Seus elementos, isso, elementos do paralelogramo. Então a gente tem elementos do paralelogramo, melhor, do paralelogramo, né, no singular. Elementos, ok? Elementos. Quais elementos? Os segmentos, segmento AB, segmento BC, ou CB, né? Escrevi, inverti a ordem aqui, segmento AD e o segmento CD, certo? São os 4 lados desse paralelogramo. Você também tem a altura, que a gente chama de altura H, que é a altura desse paralelogramo. Falando nisso, a gente pode falar a respeito aqui do cálculo de área, certo? Cálculo de área. Tá, professor, e o cálculo da área desse paralelogramo? Como é que a gente faz? Muito simples. Percebam, entenda o seguinte, que o paralelogramo, né, você pega a partir do vértice D aqui, por exemplo, e vem projetando, né, vem aqui tracejando uma altura relativa a esse segmento AB, ortogonal, ou seja, perpendicular, formando 90 graus. Aí você pega aqui, ó, no vértice C, e você projeta outra altura. É lógico que você já está do lado de fora, do lado externo desse paralelogramo, certo? Então você entende que você tem, aqui ó, tá vendo? Imaginário, imagina aí, ó, enxergue aí, junto comigo, um retângulo. E a área desse retângulo só pode ser, né, essa base aqui vezes a altura, que vai ser a área do paralelogramo, certo? Porque essa parte vazia aqui, ó, ela está sendo preenchida aqui, certo? Então você, na realidade, tem a área de um retângulo, ok? Uma outra imagem aqui ao lado, você tem as diagonais, tá? Perceba que as diagonais, o que é diagonal? De um vértice ao outro, do vértice D aqui, ó, até o vértice B, você tem uma diagonal. Então você tem a diagonal BD, né? É uma das diagonais. Qual outra diagonal você tem? Você tem diagonal AC, ok? Perceba que elas se tocam aqui, ó, elas se interceptam aqui, ó, nesse ponto. É o ponto de intersecção entre as diagonais. E você está conseguindo enxergar comigo que nesse ponto de intersecção aqui, a diagonal, ela se divide em duas partes iguais. Tá vendo? Você tem essa parte aqui, ó. Vou corrigir, duas partes congruentes, ok? Então, essa simbologia aqui, tá vendo? Esses dois tracinhos aqui significa que esse segmento, o segmento AO, vou colocar assim, não, o segmento AO, ele é congruente ao segmento OC, certo? Ele é congruente ao segmento OC. Tal como o segmento OD, ele é congruente ao segmento OB, certo? Essa parte aqui, ó, ela é congruente a essa parte ali, ou seja, aquele segmento. Então, mais coisas aí a respeito
no paralelogramo que você está conhecendo, descobrindo ou revisando, né? Relembrando aí, ok? Nada demais até agora. O que a gente pode contribuir mais? Muita coisa. Perceba que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, tá vendo? Ele é congruente a esse ângulo aqui, ó. Então o ângulo A, ele é congruente ao ângulo, ou ângulo B, D não, perdão, o ângulo C, certo? Tal como o ângulo D aqui, ó, ele é congruente, né? Vou colocar agora 2 tracinhos ao ângulo B. Então o ângulo D, ele é congruente ao ângulo B, certo? Uma outra coisa aqui que você pode enxergar, tá? Reparem, perceba. Esse ângulo de fora aqui, ó, esse ângulo de fora, perceba que ele é congruente a esse ângulo aqui de dentro. Então ele é alterno interno esse aqui. Ora, se ele é alterno interno esse aqui, esse ângulo de fora aqui, ó, vou colocar 2 tracinhos. Ele é alterno interno a esse ângulo D aqui. Ou seja, esse ângulo aqui de fora, vou colocar o A', ele é congruente ao D, certo? Que é congruente a esse B aqui. Então esse ângulo de fora, aqui, ó, é congruente ao C, certo? Porque esse ângulo de fora aqui, ó, que é o C', ele é congruente ao B. E esse aqui, evidentemente, a gente poderia chamar de B'. Professor, então esse ângulo aqui, ó, é alterno interno a esse, tal como esse ângulo de dentro é alterno interno a esse aqui. São congruentes. Perceba que esse ângulo aqui, ó, o C', por exemplo, ele é suplementar ao C, tal como o A', perceba, ele é suplementar ao ângulo A. Ora, então esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de D', ele tem que ser suplementar ao D. Ora, então o A e o D, os ângulos, evidentemente, não os vértices, são suplementares, assim como o B e o C são suplementares. Então o que você pode extrair dali e identificar? Que os ângulos, né, adjacentes, eles são suplementares, né? Os ângulos que são consecutivos, tá vendo? Vem um após o outro. Ó, o D, o ângulo D relativo ao vértice D, ele é suplementar ao ângulo A. Chamei de ângulo A relativo ao vértice A. Por que eles são suplementares? Porque o ângulo D mais o ângulo A resulta em 180 graus. Então eles são suplementares. Tal como o ângulo C é suplementar ao B. Então o ângulo C mais o ângulo B. Lembrando, gente, que eu estou dando o nome das letras, colocando aqui um circunflexo, relativo a cada vértice, ok? O resultado do somatório só pode ser 180, porque eles são suplementares, ok? Então, olha quanta coisa aí você já relembrou ou descobriu, né, a respeito de um paralelogramo. Então, essa diagonal, ó, é congruente, ou melhor, esse pedaço diagonal, que é metade dessa diagonal AC, é congruente a esse outro pedaço. Eu chamo aqui de AO e de OC, ou CO, tá? Como preferir. O que você pode enxergar mais aqui? Tem coisa mais para a gente enxergar aqui para fechar com chave de ouro, né? Na realidade, você identifica essas congruências aqui porque você consegue enxergar um triângulo, ou melhor, 2 triângulos ali semelhantes. 2 triângulos semelhantes, que são semelhantes pelo caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Certo? Ó, o ângulo aqui, tá vendo? Lado, lado e lado. Certo? Então é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aí você teria o triângulo ali, por exemplo, o triângulo DOC e o triângulo AOB. Então o triângulo AOB, né, ele é semelhante ao triângulo COD. COD, tá? Ao triângulo COD.
Tranquilo, galera? Então, 10 minutinhos aí de vídeo, né? Foi um rapidão nosso. E até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre trapézio, ok? Então, um grande beijo, um forte abraço, inscreva-se, fui!